De volta aqui pra gente comentar esse episódio que pra mim foi vergonhoso do Estrelas da Casa. Sabe por que foi vergonhoso? O que foi aquilo que o Boninho, a direção do programa em geral fez de mandar o Silvério Pereira ficar entrevistando influenciadores, professoras de canto ali, para tentar ajudar o Ramalho, para tentar ajudar o Gael, né? Não fizeram o mesmo com os outros dois, não fizeram o mesmo com o Matheus, não fizeram o mesmo com a Leide, né? Por que vocês procuraram fazer isso, né? Ficou feio, ficou horroroso, ficou vergonhoso o que vocês tentaram fazer para tentar salvar o cara, para vocês... Ficou vergonhoso o que vocês tentaram fazer ali para salvar o Ramalho. E ainda assim não deu certo. E, assim, para quem acha que a gente tá feliz com a eliminação do Ramalho e tal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque hoje, lá no Threads, eu passei o dia sendo atacado. Tanto que, assim... Muita gente eu nem respondi, eu fiz questão de não responder, inclusive. Sabe por quê? Porque se vocês tivessem perdido menos tempo me atacando e indo lá votar, talvez vocês até tivessem ajudado o rapaz a não passar tanta vergonha como ele passou hoje lá na votação. Já já eu vou mostrar os números, vocês vão entender melhor. Agora, eu sempre falei pra vocês, Ramalho não tem torcida, Maiara não tem torcida, Thalia não tem torcida, Gael, o Máximo também não tem tanta torcida assim. Ah, ele foi hitmaker não sei quantas vezes. Sério mesmo que ele foi hitmaker? Sério mesmo? Vocês acreditam, depois do que vocês viram hoje, ali naquela plateia, que ele foi hitmaker? Vocês acreditam mesmo que ele foi o hitmaker? Vocês acreditam mesmo que aqueles números correspondiam com a realidade? Então, né, se vocês acreditam que aquilo correspondia com a realidade, eu acho que ficou bem claro ali que não, né? Ficou muito claro. Mas já que vocês querem ali, vamos dar uma olhadinha nos números, né? Porque afinal a gente gosta de números, a gente gosta de trabalhar com números. E assim, quem me atacou, gente, eu não tô nem aí pra quem me ataca, eu não tô nem aí pras pessoas que ficam falando de mim, falando lá, dizendo que eu falo besteira, que eu falo, pode falar o que quiser, pode falar o que quiser de mim, que eu não ligo, eu não me importo, nunca me importei com nada dessas coisas na minha vida. Agora, né, vir aqui atacar, dizer que a gente não entende, que a gente não sabe do que a gente tá falando, olha só, né, eu disse que o que a Thalia fez ontem ia respingar no Ramalho, respingou no Ramalho, o cara foi ali praticamente escorraçado do programa, né? E ainda com toda a ajuda que a produção do programa fez para tentar salvar o menino e não conseguiu, né? Para quem não viu aí, vamos mostrar como é que foi a eliminação do cara, já já. Mas vamos mostrar os números, porque é o que importa, né? Olha aí os números para vocês verem como é que eles foram. Olha aí os números. A Leide... ela teve uma média de 34,68%, bem dentro daquilo que a gente esperava, inclusive, né? Ela teve 33,49% do voto de torcida e teve 35,87% do voto único, ou seja, o voto do sofá, o voto daquele que deu só um votinho ali no CPF. A Leide, basicamente, tem ali, sim, condições de permanecer no jogo. Foi bem parelho, inclusive, com o que ela teve no duelo. Ela teve uma porcentagem bem semelhante. E eu falei, inclusive, lá naquele vídeo do duelo, que isso seria suficiente para salvá-la na batalha. Tá aí provado o que eu falei. Matheus Torres, ele teve média de 47,86%. Puxado pela torcida. O cara tem torcida, não adianta dizer que o cara não tem torcida, porque ele tem. Ele tem 54,77% dos votos de torcida. E ele ainda teve, olha só, preste atenção, 40% do voto único do sofá. Não dá pra dizer que as pessoas do sofá também não gostam do Matheus. Gostam. Tanto gostam que ele teve aí esses 40% dos votos, né? Não dá pra dizer isso. Ramalho não tinha torcida. Olha aí o quanto ele teve de torcida, gente. Ele teve 17,46% na média, tá? Mas de torcida, ele teve 11,74%. Bem dentro do que as enquetes, as pesquisas que a gente fez, as sondagens que a gente olhou aqui mesmo nessa plataforma disseram.
E olha aí quanto ele teve de voto único, aqueles votos ali que tentaram captar no último momento para ver se tentava salvar o cara. E ainda assim você vê que é bem distante do normal, né? Ele teve 23,19% dos votos. As pessoas ainda se compadeceram mais dele depois ali de todo aquele aparato que a Globo jogou para cima dele, do que por causa do talento do rapaz, que, vamos ser sinceros, estava muito fraco. Eu achei que a apresentação dele estava muito robô, não só a dele, como a da Thalia, estava muito fraco, e do Gael, que também estava muito ruim. Desculpa aí, o Gael estava muito ruim. A apresentação dele desafinou muito, mas muito, ele gritou muito ali na apresentação. A Thalia, a mesma coisa. Falta a Thalia ainda aprender a pronunciar direito as palavras na hora da música. E falta o principal ainda para a Thalia, porque já que ela canta um ritmo ao qual ela mesmo diz que é sensual e fala de sensualidade, por que a Thalia então não faz a sensualidade na voz? Tá faltando isso, né, Thalia? Tá faltando ainda a sensualidade na voz, tá faltando a sensualidade na cena, tá faltando sensualidade. E tá faltando o principal, você acreditar nas palavras que você está cantando. Não adianta você falar de sensualidade, não adianta você ficar ali botando a mão lá onde você colocou hoje no show e você não acreditar em nada daquilo que você tá falando. Não adianta, o público não vai te comprar. Público para te comprar precisa acreditar em você, não nas suas intenções, mas precisa acreditar no que você está fazendo. E ficou muito feio, né? Aquela coisa, ficou muito artificial o que você fez ali, não ficou legal. Já já vocês vão entender isso aí melhor. Enfim, né, gente? É o que eu falei, era o que eu tinha para dizer assim para vocês. Pode achar que eu falo besteira, pode achar um monte de coisa, mas assim, ali não é plataforma política, ali não é um programa para se fazer política. Ninguém ali vai ganhar esse programa, Estrela da Casa, para fazer política. Se fosse para fazer política, vocês não achariam que a gente deveria fazer isso numa eleição e não num reality show de televisão? Pensem nisso. Vamos lá pro que rolou hoje no episódio, né? Vamos lá. Quando a gente chegar no Hitmaker, eu vou te mostrar como é que estão os números do Gael, tá bom? Que aí vocês vão entender melhor aonde a gente quer chegar. Olha aí, a Ana Clara já começou o programa falando aí da batalha, dos 3 que estavam lá na batalha. Aí eles mostraram lá um videozinho sobre cada um. O destaque maior da Lady foi justamente o fato dela ser uma mulher sozinha para criar um filho em São Paulo e tal. Mostrou aí os trechos do ensaio dela, enfim. Matheus aí a mesma coisa, o perfil dele, o destaque foi o fato ali dele ter passado por outros realities também, enfim. E a avó dele falando aí do quanto ele sonha e sonha demais com essa oportunidade. E aí depois o Ramalho com a mesma coisa ali com a mulher dele, falando ali que ele é um cara que luta por isso há tanto tempo, que ele é um cara que inspira, enfim. Todos foram na mesma linha. E aí a Lady foi a primeira a se apresentar, até pela ordem alfabética, né? Muitos de vocês até se perguntam por que eles fazem assim. É para ser mais justo, né? A ordem alfabética, é para você ter pelo menos alguma coisa ali para você se guiar. E aí a Lady se apresentou. Ela cantou Alívio. Eu disse que era uma música autoral dela, tá? Não é uma música autoral dela. É uma música do Gessé, acho que é Gessé alguma coisa, Gessé Guedes, alguma coisa assim. Eu esqueci de anotar, tá? Desculpa, o nome do autor dessa música. Mas assim, é uma música que era muito emocional e você percebe que ela foi muito emocional. Você percebe que ela deu uma interpretação emocional a essa música. Ela fez uma música ali num tom em que ela acreditava em cada palavra do que ela estava dizendo, porque era uma música de louvor, querendo ou não, no louvor você precisa acreditar naquelas palavras, você precisa acreditar no que você está fazendo ali, você precisa acreditar não em si mesmo, mas você precisa acreditar naquelas palavras, senão assim, fica artificial. Como é que você quer que as pessoas acreditem que você tá ali orando para Deus se você não acredita nessas palavras? Então ela foi muito profunda. Eu achei a apresentação dela assim muito, muito tocante. Sério mesmo, assim, ela tocou demais o coração das pessoas, ela fez muita gente chorar, inclusive dentro da casa foi essa a reação. E aí,
ela também me fez sentir essa mesma coisa quando eu estava assistindo. Eu me senti muito tocado quando a Lady estava cantando. Não só, talvez, pela música em si, pelo tema dessa música, mas pelo que ela falou depois. Ela disse que ela cantou essa música pela ocasião da morte do pai dela, 2 dias depois, e isso realmente mexeu muito comigo, porque foi, né, eu perdi minha mãe recentemente, há 5 anos, é muito recente ainda, pelo menos para mim, e isso aí realmente me tocou demais. E ela estava chorando, você percebe aí, que foi uma coisa emocionante, que no final a plateia ficou gritando, Lady, 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 ela estava maravilhosa. Eu achei a apresentação dela assim, foi uma apresentação emocional, simples, mas assim, foi direto ao coração. Ela entregou tudo que ela tinha para entregar ali de música, tudo que ela tinha para entregar ali de fé, tudo que ela tinha para entregar ali de coração, ela entregou. A Lady foi demais ali. Tanto que ela disse assim para Ana Clara. Ana Clara disse que ela arrasou, que ela foi muito bem. E aí ela falou que ela cantou essa música 2 dias depois que o pai dela morreu. E que ela precisava levar essa mensagem de fé, de alívio para as pessoas do Brasil, para as pessoas do mundo. Que o mundo todo estava assistindo ela através da Globo Internacional. Então ela precisava que essa mensagem também alcançasse o mundo. Achei que ela foi muito emocional, mas que ela estava muito bem na música dela. A Lady foi demais. Assim, eu gostei muito da apresentação da Lady. Gostei mesmo da apresentação dela. A seguir, a Ana Clara chamou o Matheus. E o Matheus, eu achei, assim, ele foi muito técnico. Lembra que na primeira apresentação do duelo que ele fez, eu disse para vocês que ele já tinha entendido que ele tinha que ser técnico, que ele tinha que saber como usar a cena a favor dele? Ele fez a mesma coisa no palco. E aí eu compreendi que o Matheus, ele tem o mesmo domínio assim de palco igual o Luca, é muito parecido. Não vou dizer que é no mesmo nível, que eu acho que o Luca está no nível um pouquinho maior, porque afinal o Luca já teve essa experiência de fato. Mas ele não, ele tem esse domínio sim de palco. Pode não ter a mesma experiência, mas ele tem assim o mesmo feeling, ele sente que ele pertence àquele lugar. Então ele foi muito técnico. Ele cantou, se soltou, a música Caleidoscópio ali do Paralamas do Sucesso, ele deu uma outra interpretação. Mas o pessoal da casa, né, vocês sabem, não foi muito lá com a música dele, né? O Luca, o pessoal ali do quarto, obviamente, torceu por ele. Mas o pessoal ali do outro lado não gostou muito, né? O pessoal ali do outro lado já ficou meio assim, né? Porque era o Matheus. De qualquer forma, o Matheus, ele dominou a cena. E ele entendeu que ele tinha que dominar essa cena. Ele entendeu que ele tinha que usar aquela coisa que estava ali na frente, aquelas câmeras, aquelas luzes, o público. Ele tinha que usar isso a favor dele. E ele usou. Matheus, ele foi muito, mas muito inteligente, importante em usar isso. Eu achei que foi demais ele ter usado isso a favor dele. Ele se deu muito bem ali e tal. Aí a Ana Clara também foi lá, disse que ele estava muito bem, que a apresentação dele estava ótima. E aí ela perguntou assim sobre o beijo que ele estava no rosto, né? Perguntou também, né? Falou que finalmente ele fez a estreia dele no palco. E aí ele disse, né, que ele queria fazer a estreia dele, não nesse contexto de batalhar pelos votos do público para ficar no programa, mas que ainda assim veio a estreia dele, ainda assim aconteceu. E aí veio a pergunta do beijo, né? Quem é que tinha beijado? E aí ele até olhou assim pro público, né? Quem vocês acham que me beijou? E aí, obviamente, ficou ali a Una, né? Então, o público, ele usou isso muito a favor dele. Isso foi um ponto, mas muito, muito interessante. O Matheus, ele de fato percebeu que ele pode se dar bem usando o público. Então ele usou o público. Então isso faz uma diferença muito grande. Aí você percebe essa questão de você entender como é que o público funciona, como é que o público reage a certas coisas que você faz. O Matheus foi excelente nessa percepção. Eu achei que ele foi muito bom. E aí depois a Ana Clara anunciou o Ramalho, né? O Ramalho entrou ali, já cantou a música do Lino, tal, aquela ali que se tivesse que fazer de novo, ele faria e tal.
Obviamente, a apresentação do Ramalho, dentre todas, foi a que mais mexeu com a plateia. Não vou negar isso, né? Dava pra ver ali que a plateia começava a reagir à música dele e tal. E, obviamente, as pessoas lá no X, lá no thread, desculpa, começavam a dizer, agora isso aí é um sinal, não sei o quê, é um sinal de que Ramalho isso e aquilo e tal. Gente, não pode, a plateia lá dentro não pode dar nenhum tipo de sinal para os participantes, a plateia não pode romper o confinamento. Então a plateia não pode dizer quem é querido, quem não é querido. A reação deles ali não pode dar esse entendimento. Então a reação deles ali é puramente do momento, tá? Aquela reação deles não é uma reação para dizer, esse participante é o mais querido ou não é. Não, não pode ser desse jeito. É por essa razão ali que eu falei no thread e continuo dizendo aqui. A plateia não pode dar nenhum tipo de sinal de quem é o querido, quem não é querido por aqui. A plateia tem que ser assim, neutra. Se tá gritando para um, vai ter que gritar para todos. Se não tá gritando para nenhum, vai ter que ficar calado para todos também. Então é desse jeito que tem que funcionar. Mas óbvio que o Ramalho ia também usar isso, ele ia pelo menos tentar, a música pedia isso. Mas assim, no geral, eu achei a apresentação dele muito parecida com a apresentação da semana passada. Achei ele muito travado no palco, travadão demais. Eu vi parte do ensaio dele hoje à tarde, tá? Eu achei ele muito travadão no palco, eu achei ele muito assim, com aquele rap nacional, não sei o quê, ele só repetindo os mesmos clichês que ele costuma repetir, mas ficou faltando ali algumas coisas que pudessem dar uma mexida nele, que pudessem fazer a apresentação dele melhor. Mas óbvio, né, que o pessoal lá na casa gostou, já se levantou, começou a cantar junto com ele. No geral, assim, eu achei que a apresentação dele foi semelhante à da semana passada. Não subiu o nível, não desceu, continuou na mesma. Assim, eu achei que ele não melhorou. Lembra lá que eu falei pra vocês ontem que essa galera lá da realidade ruim, como eles mesmos se denominam, não tá sabendo aproveitar essas oportunidades? É sobre isso que eu me refiro, gente. Eles não estão sabendo usar coisas assim que o programa tá dando pra eles, de fato. Não tá sabendo usar isso. Porque se soubessem usar, vocês podem ter certeza, o nível da apresentação de hoje seria diferente do que foi na semana passada. E vocês perceberam que não foi. Vocês perceberam que foi a mesma coisa. E aí a Ana Clara falou com ele, né? Perguntou como é que ele tava, a apresentação dele. E aí ele falou que ele tava tranquilo, que pra ele foi de boa, a apresentação dele assim foi tranquila, que ele não tava nervoso, enfim, né? Essas coisas. E aí pediu para o voto continuar ali. E aqui começou o que eu digo de manipulação. Pra mim, isso foi uma manipulação. Botou o Silvério Pereira ali e botou 2 influenciadores só pra falar do Ramalho. Pra falar se o Ramalho representava o rap nacional, pra falar se o Ramalho representava todo esse movimento ali e tal. E aí os 2 disseram que ficaram emocionados com ele, eu não sei quem são, tá? Não me interessei em saber quem eram, mas assim, eu achei que foi uma manipulação grotesca, que não precisava disso. A Ana Clara fez questão depois dessa apresentação, né? Porque afinal ficou muito na cara, não dá pra dizer que não ficou. Ficou muito na cara aí que tava rolando sim uma certa manipulação pra tentar salvar o cara. Ficou horrível isso aí, não colou. Ficou. E aí a Ana Clara disse que tinha lá representantes, influenciadores pros 3, que tinha gente lá a falar dos 3, mas vocês não mostraram. Vocês só mostraram ali os caras que estavam apoiando o Ramalho. Por que vocês não mostraram o outro? Porque, né? Se vocês dizem que não é manipulação e que não rola manipulação, vocês têm que mostrar o outro lado. Vocês não podem deixar de mostrar o outro lado. Vocês precisam, é obrigatório mostrar o outro lado também. Vocês tinham que ter mostrado. Esses aqui, ó, são os influenciadores gospel. O que eles estão achando da música da Lady? Não, vocês não fizeram isso. Esses aqui são os influenciadores do rock, do pop. O que vocês estão achando? Matheus foi bem, Matheus não foi bem? Vocês não fizeram isso. Mas quando foi o Ramalho, vocês fizeram. Ficou na cara, inclusive aí pela roupa que o Silvério Pereira estava vestindo, laranja, que vocês estavam tentando ajudar o laranja, o quarto laranja. Justamente o quarto que o público não gosta. Já está claro o porquê que o público não gosta desse quarto.
Já tá claro por que o público não compra esse quarto, né, gente? Eu acho que já tá compreensível o porquê. Vocês vão entender já já. E aí ficou feio. Sinceramente, ficou muito feia essa manipulação. E aí eles voltaram ali para falar da votação de ontem. A Ana Clara disse que aquele discurso da Thalia foi um discurso muito bom. E, gente, desculpa. De novo, vocês estão passando pano para uma coisa que não é para passar pano. Não foi legal o discurso da Thalia. A reação da internet em peso, tá? Eu tô falando em peso. Eu sei que teve uma parte que gostou do que a Thalia falou, mas a reação majoritária, a maioria das pessoas não gostou do que ela falou porque ela desmereceu os colegas. Ela desmereceu as pessoas que estão ali, as pessoas que estão ali também por seus méritos, já que ela disse ali que eles não sabem o esforço que ela fez para estar ali. Para começar, Thalia, você nem deveria estar ali, você já está substituindo alguém, você nem estava no elenco principal quando ele foi anunciado. Você nem deveria estar ali. Quem deveria estar ocupando o seu lugar, sabe quem era? Era a Muzi Maia, não era você que deveria estar aí. Então, você tentou usar de vitimismo para tentar lacrar em cima do programa. Você tentou ali desmerecer os outros, colocando os outros numa posição que não lhes cabe. Assim, foi assim difícil, tão difícil que depois ali, vocês percebem que lá no quarto, a Leide, quando saiu do programa, quando saiu lá da votação, ela estava chorando. O Matheus, o Luca, a Una foram lá abraçar ela. Ela disse que se sentiu tão culpada por ter votado no Ramalho, que era como se ela tivesse traído um amigo, mesmo que ele nunca tivesse sido amigo dela. Para vocês verem o quanto isso foi ruim. Porque ali, gente, não é política. E eu já falei e deixo muito claro, isto não é política. Isto é entretenimento, isto é um programa para você descobrir quem tem talento, não é um programa para você falar sobre quem está sofrendo mais do que os outros. Isso foi o que o Luca depois falou lá no quarto. Parece que isso aqui é um programa para saber quem está sofrendo mais do que o outro. Não, isto é um programa sobre talento, é um programa sobre quem é que está aproveitando essa oportunidade para crescer, para se tornar uma estrela da música, uma estrela da casa, como o programa mesmo diz. Não, tem gente ali que está querendo usar isso como plataforma política. E se é sobre isso, gente, por que não vai para eleição então? Tá no lugar errado. Vai para eleição, vai se filiar a um partido político, vai disputar uma eleição, que aí você talvez consiga fazer com que esse seu discurso encontre eco. Agora o público não encontrou eco nesse discurso. Pode ser sincero, o público não encontrou. Ficou feio demais o que ela fez. A Leide se sentiu culpada pelo que ela precisou votar ali no Ramalho. Ela disse, mas ela tinha que se defender, e ela falou depois. E tanto a Una quanto o Luca, o Matheus disseram, você tinha que se defender. Você precisava se defender. Ela não aguentou tudo aquilo que a Thalia disse. Ficou feio demais. Foi uma coisa assim, todo mundo disse que eu falei besteira. Não falei besteira alguma. Tá aí. E depois o Matheus até falou, olha, eu achei o discurso dela super válido, consigo perceber o meu local de privilégio e tal, mas para ela se enaltecer, ela não precisava se desfazer dos outros. Ela não precisava ter desmerecido ninguém lá dentro. Ela não precisava ter dito que só ela assim sofreu na vida e que os outros não sabem o sofrimento. Ele falou, cresci na quebrada, também não tive grandes oportunidades na vida. E aí, né? Foi uma coisa, assim, horrível de ver. A menina, a Leite, também falou a mesma coisa. E, assim, por que eles resolveram passar esse trecho desse vídeo? Eles não passaram tudo, tá? Porque a conversa foi bem longa. Quem viu na Globoplay, tá? A edição do programa tá passando muito pouca coisa do que realmente está acontecendo. Grande parte disso a gente está falando aqui para vocês porque a Globo não está querendo passar. Sabe por quê? Porque se a Globo passasse isso, o pessoal do Quarto Laranja já teria sido eliminado já de uma leva só. Porque eles passam o dia inteiro falando mal dos outros, é o dia inteiro reclamando da produção, é o dia inteiro ali achando que estão sendo desprezados pela produção. Hoje mesmo, tá? O Nick estava lá na sala antes deles irem pra batalha, lá pro festival, e aí ele falou que a produção só manda os melhores figurinos pro Luca,
pra Una, mas não manda os melhores figurinos pra ele, que nas festas a produção só manda as melhores roupas pra Una, não manda as melhores roupas pra eles. E aí ontem à noite ele falou que ele não ia aceitar perder pra um cara que vai, quando sair desse programa, vai ganhar um monte de dinheiro, mas que ele, que veste a mesma calça desde 2022, não tem a mesma chance e tal. Sabe por quê, Nick, você não tem a mesma chance? Já tá claro por que você não tem essa mesma chance. Você só sabe reclamar das coisas. Você não sabe fazer outra coisa, você só reclama, você não faz nada pra mudar essa realidade. Eu entendo muito bem que não é fácil pra você sendo um homem trans, eu entendo isso, eu consigo entender. Agora, também se coloque no lugar, você tá ali num programa que tá te dando uma oportunidade pra crescer e você tá reclamando que a produção tá te distratando. Tu ainda tá reclamando que a produção tá te dando as piores roupas. Tu tá reclamando que a produção não tá ali fazendo as coisas do jeito que tu quer. Aí fica meio difícil, né, cara? Fica meio difícil entender o que vocês querem. Não é assim que a banda toca, não. E aí o Matheus falou que ele não gostou desse trecho do discurso da Thalia, dela se enaltecer desfazendo dos outros. O Luca também falou que ela não precisava falar isso, que foi válido sim o que ela falou, que ele entende muito bem essas coisas de privilégio e tal, mas o que ela falou ali pegou muito mal, porque diz assim, quer dizer que eu não mereço estar aqui por causa, assim, como se nada do que eu tivesse vivido na minha vida tivesse valido a pena, como se nada que eu tivesse vivido na minha vida tivesse alguma coisa aqui. Isso foi o que a Thalia falou nas entrelinhas, tá? Pegou muito mal. E aí depois o Nick foi lá, disse que o Ramalho era gigante, eles estavam se apoiando no Gael, gente. E eu falei pra vocês, olha aí que isso não é verdade, esse negócio do hitmaker, não era verdade, não é verdade. E vocês vão descobrir isso na prática, gente. Vocês vão descobrir que isso não está acontecendo do jeito que eles estão achando que deveria acontecer. Eu vou te mostrar esses números na prática, tá, gente? Eu vou te mostrar esses números, porque vocês vão descobrir que não é assim, não é orgânico. Vocês vão entender isso. Mas aí ele falou, eles estavam se apoiando no Gael. Tanto que lá no Quarto Laranja, quando eles estavam falando ali pro Ramalho, porque o Ramalho estava chorando, porque o Ramalho já sabia que ele seria eliminado. Ele sabia desde ontem. E aí, quando ele tava chorando, o Nick falando, você é gigante, não sei o que, isso aqui, isso, aquilo, outro e tal. Eles estavam se apoiando no fato do Gael ter sido hitmaker pela segunda vez. Só por isso. E descobriram agora, neste momento, que as coisas não são desse jeito. Né? Descobriram que não funcionava desse jeito. Inclusive, a doutora Evelyn tava lá, né, Evelyn? A Evelyn é muito esperta, né, galera? Vamos ser sinceros que a Evelyn é muito esperta. Ô, mulher, tu é muito esperta, né? Uma hora tu quer estar com o pezinho aqui, tu já percebeu que o Quarto Laranja é odiado pelo público, e aí tu já mudou pro Quarto Azul, e aí tu quer tentar tirar proveito dos dois lados, mas não tem como, mulher, não tem como, tu tem que te decidir. O público não compra essas coisas, viu? O público gosta quando você se decide. O público não gosta dessas coisas que tu faz, viu? Tá na hora de você começar a pensar aí, a jogar de um lado. Porque se você continuar assim, indecisa como você tá, sabe o que vai acontecer quando você cair na batalha? Rua. E aí eles continuaram nisso aí, se apoiando no Gael e no fato do Gael ter ganhado o hitmaker. E aí, depois disso aí, a Ana Clara chamou lá a Thalia pra cantar. Aí mostraram lá como é que eles, a Thalia, o Gael e a Evelyn foram parar no festival. A Thalia porque ganhou a prova dona do palco, depois ela disse ali no depoimento dela porque ela venceu essa prova que foi muito difícil para ela e tal. Ali nos ensaios, o cara dizendo para ela sobre alongar e diminuir a voz, alongar e diminuir para que as palavras saíssem de forma mais clara. E o que é que ela faz no palco? O oposto do que ele falou. Simplesmente isso, né? O oposto. Parece que assim, entrou por aqui, saiu por aqui. Parece que não serviu de nada, né? É o que eu falo. Isso não é aproveitar uma oportunidade. Você está tendo os melhores profissionais do mercado e ainda assim você teima em achar que o seu jeito é o certo. Se os melhores profissionais do mercado estão dizendo para você, olha, faça desse jeito que vai ser melhor,
que você teima em achar que o seu jeito é o certo e o do profissional que é ali que já viu, que já te analisou, que sabe o que está acontecendo aqui fora, tá dizendo para você dar uma melhorada e você acha que tá errado? Só quando você sair que você vai compreender isso aí. E aí depois mostrou o Gael sendo hitmaker de novo, pela segunda vez. E aí depois chamou ele chamando a Evelyn lá pra cantar. Mostrou ele aí recebendo um vídeo da prima drag dele e tal. E agora vocês já percebem, né? Como é que o Gael, por que o Gael é do jeito que ele é. E aí depois ele falando ali que ele recebeu que ganhar o hitmaker pra ele pela segunda vez. Na interpretação de Penhasco, significa muito pra ele e tal. Essas coisas todas aí pra puxar saco da Luísa Sonza, vocês sabem muito bem. Porque ele falou aí da história da Luísa Sonza por trás da música, né? Vocês sabem que a Luísa Sonza cantou essa música pro Whindersson Nunes, né? Vocês sabem muito bem que a história por trás dessa música é pro Whindersson Nunes, toda aquela coisa que houve da separação dos dois em 2021. Então ela faz uma referência a tudo isso. Já o Gael tenta desvirtuar a música para falar do momento dele, mas ao mesmo tempo ele tenta se colocar no lugar da Luísa Sonza e tipo, não ficou muito legal, não entendi muito bem onde ele quis chegar com isso. E aí, de novo, o cara que tava ensinando dizia pra ele assim, tem um pouquinho de cuidado com isso. Depois foi lá com a Evelyn e tal. Dos três, a Evelyn era a que tava mais preparada mesmo pra cantar no palco e tal. Tanto que ele até gostou da apresentação dela. E aí foi a apresentação da Thalia. E, gente, a apresentação da Thalia, desculpa de novo eu ter que falar sobre isso. Como é que você canta sobre sexo? Como é que você canta? Ah, eu quero ser sua mulher, quero que você me ame, não sei o quê. Como é que você canta sobre isso e você não demonstra isso? Você não acredita nisso? Como é que você fala sobre sexo? Como é que você fala sobre prazer? Como é que você fala sobre tesão? Desculpa a palavra, mas não tem outra. Se você não demonstra isso, se você não tem a cena para mostrar, cara, é isso que você precisa aprender. Você tá aí para isso. A oportunidade que o programa tá te dando é isso. Você precisa aprender isso. Ah, como é que você tem que ser sensual? Sabe como é que você é sensual? Faz uma maquiagem sensual. O programa já te deu um figurino sensual. Aprende uma dança sensual. Pergunta para as meninas, pra Una, pergunta lá pra Nicole, pergunta lá para as meninas que sabem fazer uma dança sensual, como é que é dançar sensualmente? Como é que você faz para fazer aquele negócio, para chamar a atenção pelo corpo? Não, ela não faz isso. Como é que você aprende? Como é que você desperdiça essa oportunidade? É disso que a gente está falando. Eles, assim, ela falou que estão ralando, que ralaram para estar ali, mas o que eles estão fazendo para sair do mais do mesmo? Nada. Né? A apresentação dela foi a mesma coisa da semana passada. Não, para mim, desculpa, não teve sensualidade alguma. A apresentação dela assim, várias vezes eu não conseguia entender muito as palavras, porque ela não pronunciava, ela não concluía as palavras. Eu achei muito, muito fraca a apresentação da Thalia. Ela tem uma voz bonita, ela poderia usar isso a favor dela, já que ela se inspira muito na Beyoncé, já que ela se inspira muito nas divas do R&B, por que ela não aprende também esse look delas, a aparência delas? Por que ela não vai com esse negócio assim, mulher sensual, empoderada? Não vai. Assim, fica aquele ar artificial. Como é que você quer que as pessoas acreditem que você é sensual? Não rola. E aí você percebe que, assim, ela disse que pra ela foi ótima. A Ana Clara perguntou como é que ela estava se sentindo. Ela falou que a apresentação dela foi ótima, né? Eu, assim, no geralzão mesmo, eu achei que não foi, tá? Eu achei que a apresentação dela, ela desafinou muito, tá? Eu achei que ela desafinou, mas, assim, eu, pessoalmente, não consegui acreditar naquelas palavras dela. Não consegui. Desculpa, não consegui. Você tá falando sobre sexo e ao mesmo tempo você não consegue acreditar que você tá falando sobre sexo. Então, assim, se você não consegue acreditar nisso, como é que você quer que o público acredite? É difícil, viu? E aí depois mostraram aí o Gael recebendo o prêmio dele lá de Hitmaker. Eu só vou tirar uma coisa aqui que eu achei engraçado, foi esse vídeo da avó dele. Sério mesmo, achei engraçado.
a avó dele falando ali que ele cresceu na igreja, que ele passou ali toda esse coisa de crescer assim dentro da igreja, que aprendeu música na igreja e tal, e que depois de certa idade ele resolveu mandar tudo pra puta que pariu. Ela não falou essa palavra, tá? Ela quase falou. Eu acho que eles deram uma cortada, uma editada, mas ela quase falou que ela deu, que ele jogou tudo pra puta que pariu e que realmente ele queria fazer o que ele queria fazer. Sério, eu ri muito desse vídeo dela, eu ri muito desse vídeo aí da avó do Gael, eu ri muito. Desculpa, assim, nada, não é nada por isso, é porque a forma como ela falou foi engraçado, a forma como ela disse, assim, que ele jogou tudo pro alto pra fazer o que ele queria fazer foi engraçado. Tá? Foi só isso. E aí, no fundo, mostrou ele aí, o ensaio dele, depois a apresentação dele. Eu achei a apresentação dele muito ruim também, viu? A mesma coisa que eu já tinha achado na semana passada. Eu achei que ele não evoluiu nada, ao contrário, eu achei que ele permaneceu na mesma. Ele gritou demais ao longo da apresentação. Eu acho que ele tenta emular a Luísa Sonza nos falsetes ali. Eu acho que ele precisa aprender a dar uma segurada em algumas notas, porque em vários e vários momentos ele desafinou bastante, não foi pouca coisa não, foi bastante. Olha que eu tô com problema no ouvido, hein? Eu ainda tô tratando de problema no ouvido. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei com o ouvido tampado, essas coisas? Olha que eu ainda tô com problema no ouvido, ainda vou voltar no médico para continuar o tratamento. Ainda assim, eu ouvi que estava muito desafinado. Olha só o quanto o Gael desafinou ali nessa apresentação. Eu acho que o Gael ele se preocupou muito mais numa apresentação e querer se vestir de uma forma mais andrógena do que, de fato, entregar uma música. Ele devia ter pensado nos dois. Ele devia ter pensado em entregar uma música e se vestir de forma andrógena. Eu achei que ficou faltando isso da parte dele. E aí a Ana Clara foi lá, perguntou pra ele como é que era se apresentar ali de novo pela segunda vez e tal. E aí ele falou que talvez ele não conseguisse, porque Penhasco lembrava ele da história da Luísa. Ele não falou o nome da Luísa Sonza, tá? Mas lembrava ali a história difícil, que a música foi escrita e tal. E aí depois ele transportou isso pra história pessoal dele e tal. Mas depois, assim, ele disse, pum, foi. Fiz, cantei e tal, pensei que não ia conseguir, mas saiu. E aí, de novo, manipulação. Botaram o Silvério Pereira com duas professoras de canto para falar sobre a voz do Gael. Sério, né? Tava na cara que era uma manipulação, né? Eu vou perguntar assim para vocês e respondam aí no comentário. Havia necessidade de colocar influenciadores para falar do Ramalho e professoras de canto para falar sobre o Gael? Já que falaram do Gael, por que não falaram da Thalia também, que cantou antes dele? Por que não perguntou para elas sobre a Thalia? Por que não perguntou ali sobre a Leide? Por que não perguntou sobre o Matheus? Por que não perguntou sobre o Ramalho? Por que não perguntou ali sobre como é que todos estavam agora, que tinham acabado de se apresentar ali, como é que era a avaliação geral delas sobre a voz de cada um deles? Não, eles foram só no Gael. Então vocês percebem que tá sim ali rolando uma certa manipulação para tentar ajudar o rapaz, tá? Não dá para dizer que não. Ficou muito na cara que eles fizeram algo para ajudar o Gael e tá aí na cara. E já que eu gosto de mostrar número para vocês, vamos lá ver os números, tá? Vamos lá dar uma olhadinha nos números. Olha aí o Gael lá no Spotify. Gael teve, de ontem para hoje, você percebe o quanto foi comprado as visualizações do rapaz, tá? Ontem ele tinha 724 mil visualizações. Aí, reproduções, o nome que você queira dar para isso. Hoje, ele tem 869 mil reproduções. Aí você vai me perguntar, nossa, mas se foi comprado não devia estar nisso aí. Presta atenção no número, na diferença. Porque no sábado era 500 e aumentou para 200 mil para domingo, de sábado para domingo aumentou 200 mil. E de domingo para segunda aumentou só 100 mil, né?
Olha aí a diferença, você consegue perceber essa diferença? Você consegue notar essa diferença aí da queda dos números, da queda das coisas? É disso que a gente fala quando a gente diz que os números foram comprados. Porque quando é orgânico, quando é natural, quando a coisa acontece naturalmente, ela não decai tanto assim, não decai tão rápido assim. Porque ele veio mantendo essa média de 200 mil visualizações ao longo dos dias. E aí, do nada, isso começou a decair. Do nada, isso começou a se mostrar do jeito que tá, né? É isso que eu tô falando pra vocês. Tem alguma coisa errada aí. Mas, enfim, já aconteceu, né? Se as pessoas estavam achando que o Gael ia ser ele, Hitmaker, puxar a galera ali do quarto laranja, se enganou. Especialmente a Thalia e a Mayara. Porque as duas estavam ali achando que o Gael estava grandão. Aliás, não só eles, como a Una também, que estava achando o Gael grandão. Achei que foi uma manipulação que não precisava. Eu achei que foi muito vergonhoso o que eles fizeram hoje lá na batalha. Não precisava disso. E aí, depois disso aí, a Ana Clara lá fez lá aquele quadro de humor que sinceramente não tinha nada de engraçado ali, não tinha absolutamente nada de engraçado, só mostrou ali a briga deles, tá? Pra mim não foi engraçado, absolutamente nada engraçado nesse quadro de humor deles aí, não teve graça. O único momento que eu consegui enxergar alguma graça foi esse momento aí do Carlinhos Brown entrando ali e o Matheus dormindo ali no sofá com a música da novela Viagem, relembrando o Alexandre. Foi só isso aí que eu achei engraçado. De resto, eu achei muito, muito ruim esse quadro. E aí depois, a Ana Clara ficou ali toda diva para anunciar a música que eles fizeram ali em homenagem a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. E aí cantaram ali, fizeram o mashup das duas músicas, tá? E já que fizeram o mashup das duas músicas, deveriam ter dado a vitória para os dois grupos, né? Não teria sido mais justo se tivesse sido assim? Para vocês verem também que rolou uma certa manipulação ali. Enfim, né? Mostraram o resultado final da gravação ali, mostraram o resultado final das coisas. E aí depois a Ana Clara chamou a Evelyn. Evelyn cantou um forró. Sinceramente não foi um sertanejo não. Se ela acha que aquilo era sertanejo, eu acho que assim que tá... Só se for assim um forronejo. Tá assim mais pra forronejo, porque tava muito forró, tinha muito acordeão ali, muita coisa que tinha muito mais a ver com forró do que com sertanejo. Mas enfim, ela tava bem mais segura no palco, ela tava bem melhor no palco do que os outros dois que se apresentaram antes dela. Então achei que ela, assim, se ela não tivesse com esse negócio de um pezinho aqui, um pezinho ali, se ela tivesse definido um lado, talvez até ela pudesse ser uma ameaça no jogo, mas eu acho que ela passa longe disso. Eu acho que ela não vai crescer. Faltam 4 semanas agora, 3 para o programa acabar. Não tem a menor condição disso acontecer, né? A gente está indo para a 5ª semana, faltam agora 3 só. Então acho que não tem muitas condições aí do programa acabar. Dela dar uma melhorada nesses últimos dias. Mas enfim, né? Cresceu ali, depois a Ana Clara perguntou, né? Finalmente estreou. E aí ela disse que ela estava muito feliz pela estreia dela e tal. Enfim, né? Aquele coisa puxa-saco de sempre. E aí depois a Ana Clara falou ali, chamou lá a Ceci Ribeiro para falar com todos eles. E aí ela começou com o Ramalho, perguntou qual era o sentimento dele. Aí Ramalho disse que ele estava ali tranquilo, que ele acordou hoje tranquilo, que o programa, apesar de tudo, ele viveu o que ele tinha que viver ali, enfim, né? E foi todo nessa linha de dizer, bom, se eu ficar, fiquei, se eu sair, saí, enfim, ele não foi muito direto no ponto, assim, de dizer o que ele achava. E aí depois ela fez uma coisa pra Leide, a mesma pergunta pra Leide, a Leide disse que ela também estava ali grata pelo que ela viveu, ela estava grata ali pelas coisas, que isso era uma oportunidade que ela estava tendo de estar ali, de levar a mensagem de Deus para as outras pessoas através desse programa e tal, enfim. Mas que ela também estava tranquila, apesar de estar disputando com 2 pessoas que são fortes, ou pelo menos que ela considerava forte. Aí, por último, foi o Matheus, que estava estreando, e aí ele falou que ele estava um pouco nervoso, sim, mas que ao mesmo tempo ele estava um pouco tranquilo com o resultado, que ele aguardava esse resultado também.
e que ele fez ali, entregou o que ele podia entregar, o melhor que ele podia fazer, enfim, foi para esse lado aí também, né? E aí depois a Ceci Ribeiro disse que não podia esperar para saber qual deles ela ia entrevistar depois que o programa acabasse. E aí mandou logo os três pro palco ali, e aí os três estavam nervosos, dá para ver na cara aí dos três. Mas o Ramalho, percebe-se que o Ramalho, assim, ele meio que já sabia que, apesar dos pesares, era ele que ia embora, né? Ele sabia, pelo olho dele sabia. E você percebe que a divisão era tão grande que ele não quis dar a mão pro Matheus. Enquanto o Matheus e a Leide estavam dando as mãos, se apoiando, ele não quis dar as mãos pro Matheus. Ele não quis ficar do lado do Matheus. Eu achei que ele não precisava dessa atitude agora. Pô, cara, você tá no último momento do programa, você tá ali guardando o veredito do público e você não pode dar um momento, um sinal ali de não vou dizer gratidão, porque afinal isso não é uma questão de gratidão, mas é pelo menos um sinal ali de trégua, alguma coisa do tipo. Não, ele foi firme até o fim de dizer, mas ele sabia que a coisa não estava legal para ele. Ana Clara anunciou a Leide logo como a primeira. Então a Leide já foi direto para casa, foi salva pelo público. A seguir ficou só ali o Matheus e o Ramalho no palco. E o Matheus foi o segundo a ser salvo. E aí, vamos lá para... Aliás, desculpa, o primeiro a ser salvo foi o Matheus, tá? Eu acabei errando aqui a ordem, a sequência. O primeiro a ser salvo foi o Matheus. E aí ficou a Leide e o Ramalho no palco. E foi só aí que ele deu uma trégua e abraçou a Leide ali. E no fim das contas, quem ficou foi a Leide. Ela não acreditou, ela chorou muito no palco, agradeceu a Deus ali. E ela teve 34%, ele 47%, o Ramalho 17%. Então, tá aí o veredito final do público. E aí depois a Ana Clara perguntou como é que o Ramalho tava. Ele falou que tava... agradecido pela oportunidade, pelas coisas que ele viveu no programa, a mesma coisa que ele já tinha falado antes ali e tal, mas você percebe no olhar dele que ele, assim, estava muito triste de não ter conseguido conquistar o público e permanecer no jogo, né? E aí o programa acabou, mas eu continuei lá na Globoplay para mostrar a volta deles para casa. E aí eles estavam lá na porta aguardando a volta do Matheus e da Leide. E aí os dois entraram. E a câmera cortou direto ali, olha só, pra Thalia e pra Maiara. Olha a cara das duas. As duas não acreditaram que o Ramalho foi eliminado. As duas não conseguiram acreditar que os dois que o Ramalho saiu do programa. Porque afinal elas acreditavam na força, bota muitas aspas aí nessa palavra do Gael. Então, olha a cara delas, especialmente da Thalia. Elas choraram porque o Ramalho foi eliminado. Choraram. Enquanto isso, a Leide entrou, agradeceu a Deus ali que ela tinha continuado. O Matheus abraçou a Una ali. E o Nick ficou ali igual uma barata tonta. Enquanto isso, as duas ficaram paralisadas ali, vendo que o Ramalho não tinha voltado. E a Evelyn, né, ficou ali meio perdida no rolê, sem saber o que fazer. Aí o Nick largou de vez ali, não quis mais cumprimentar ninguém, não quis mais falar, só ficou ali perdido, meu Deus do céu, ficou com a mão assim na cabeça, meu Deus do céu, o Ramalho foi embora e tal. E veio a onda de ressentimentos. O Gael também não acreditou que o Ramalho havia sido eliminado. E aí veio a onda de ressentimento ali deles, né? Presta atenção aí como é que eles ficaram. A Nicole ficou muito feliz que a Leide voltou, disse que ela ia voltar. E olha aí a cara de tristeza delas. A cara de tristeza especialmente da Thalia. Porque o Ramalho foi eliminado pelas mãos dela, diretamente inclusive. E o Nick ali igual uma barata tonta, sem saber o que foi que aconteceu. E aí o Matheus dizendo assim que ele estava muito cansado e estressado do que tinha acabado de acontecer lá dentro. Porque foi uma batalha muito difícil deles terem vivido e tal. E aí todos eles olharam para a câmera, mandaram um salve pro Ramalho, desejaram sucesso pro Ramalho aqui fora. Que o Ramalho encontre um produtor, pessoas aqui que possam
cuidar dele, cuidar da carreira dele e tal. Enfim, eles foram, inclusive, muito gentis com o cara. Agora, o outro lado ali, você percebe que não conseguia ficar ali, não falou uma palavra com relação a isso. E aí o Matheus se deitou ali no chão, começou a dizer que foi muito difícil o que ele estava vivendo ali, o que ele viveu no palco, que ele estava nervoso em alguns momentos e tal. Mas assim, que foi que ele fez, enfim, que ele se apresentou. Enquanto isso, o pessoal ali do quarto laranja, todo ali chorando porque o Ramalho havia sido eliminado. Eles não falaram, não desejaram sorte, não desejaram uma palavra pro Ramalho, nada. Aí o Matheus se deitou no chão ali, aí eles começaram a falar, o Luca disse assim pra eles lá que eles nunca perdessem essa alegria que eles têm, que eles nunca perdessem essa coisa do quarto deles, de um apoiar o outro, de um estar do lado do outro ali e tal. E aí depois ele falou do beijo que a Ona deu no rosto dele, que ficou na bochecha. Ele lembrou que a Ana Clara perguntou de quem era esse beijo. E aí ele falou que tinha sido da Una. Ela ficou toda encabulada, assim, né? Ela tá apaixonada por ele, vocês já perceberam, né? E aí depois a galera lá do Laranja foi embora. Saiu de lá. E a Evelyn depois foi lá e disse assim, que não era nada com eles, que não era por causa deles, mas era por causa do Ramalho, que o Ramalho tinha sido eliminado e tal, e tinha sido um golpe duro pra eles, que tava difícil pra eles entenderem isso e tal. E aí a câmera corta lá pro quarto deles. E lá no quarto deles começou o chororô, que eles só sabem fazer isso, culpar os outros, que eles só sabem fazer essas coisas. O Nick disse, por exemplo, que agora ele vai sacanear mesmo, que agora é pra sacanear, porque é pra isso que ele tá lá, que não adianta ele tentar querer ser alguém diferente do que ele é, que não adianta ele tentar querer agradar pra fazer coisas diferentes daquilo que ele faz e tal, porque ele é desse jeito, porque ele é assim e tal. Eu disse, tá tudo bem, cara, você quer ser assim, seja. Agora saiba que o público não vai comprar muito esse teu lado, né? Porque assim, não é um lado legal você dizer que você vai sacanear as pessoas. Você está informando, inclusive, que você vai sacaneá-las. Não é legal você dizer isso num programa. Elas não acreditaram mesmo que o Gael pudesse ajudar em alguma coisa. O Gael também, que tava... Eu falei para vocês que ele ia tombar. Falei para vocês. O Gael tava se achando muito forte. O Gael tá se achando muito forte, inclusive. E aí, quando acontece isso, o que é que vem pro Gael? O tombo. Você descobre que você não é forte. Você descobre ali que tudo que você fez não era bem forte. Tudo que você fez ali não tinha nada de espontâneo, não tinha nada de força. Que você só chegou ali porque um grupinho de pessoas ali tentou de todas as maneiras burlar o sistema, burlar ali as regras para te ajudar. Foi isso que aconteceu. E aí... foi perceptível, inclusive, tá? Na hora lá do público. Diferente do que aconteceu com o Ramalho, por exemplo, que as pessoas começavam a gritar o nome dele, na hora que o Gael cantou, isso não aconteceu. De fato, eu falei pra vocês que o público não pode dar sinais de quem é preferido ou não. É verdade, não pode, tanto que não deu. Mas essa indicação que a música agrada ou não agrada, isso o público pode dar. E deixou ali bastante claro que a música do Gael não agradou, né? Parece que a música do Gael não estava fazendo muito hit ali com as pessoas que estavam na plateia, né? Parece que a coisa não rolou desse jeito. Enfim, isso foi o que aconteceu depois que a coisa terminou. Mas, assim, pra mim, o mais grave disso tudo é o Nick confessar que ele vai sacanear agora as pessoas de propósito. Que ele vai sacanear mesmo, que ele vai fazer, que ele vai estragar as coisas, que ele vai fazer isso. Então, cara... você reclamou que a produção te dá as piores roupas, você reclamou que a produção te dá os piores figurinos, que a produção te dá as piores coisas. Vocês passam o dia todo trancados nesse quarto falando mal dos outros. Mas cadê que vocês estão aprendendo com os outros? Vocês não aprendem, vocês ficam na mesma. É o tempo todo reclamando, é o tempo todo. Como é que vocês querem crescer se vocês não saem do lugar? Como é que vocês querem crescer, mudar? Como é que vocês querem fazer, ser estrelas se vocês não fazem o mínimo esforço para isso? Que tudo tem que ser do jeito de vocês. Que tudo tem que ser do jeito na hora que vocês querem. Pois é, né, gente? Vocês estão num programa aí com regras para vocês aprenderem. E se vocês, de fato, não querem seguir essas regras, e se vocês se autodeclaram despreparados para isso,
O que é que vocês estão fazendo aí? Essa é a pergunta que eu fiz lá no Threads. Se a própria Thalia admite que ela não tem essa força toda, o que é que ela está fazendo aí dentro? É a pergunta que eu vou continuar fazendo para vocês. O que é que ela está fazendo aí? Né? O que é que esta moça está fazendo aí? Por que ela está competindo com pessoas que ela diz que são melhores que ela? Por que ela está aí competindo com isso? Para mim, desculpa, não deveria sequer ter estado lá. Eu acho que se ela usa isso na vida dela, isso explica muita coisa, inclusive, né? Explica muita coisa do porquê ela não saiu muito, porquê que a carreira artística nunca saiu do lugar. Porque culpar os outros pelos seus fracassos é muito fácil. Admitir que você é o agente causador deles é o mais difícil. Eu sei porque eu fiz muita terapia para lidar com essas questões, para entender que eu também sou agente causador dos meus problemas. E eu preciso compreender aonde é que eu estou errando para eu poder corrigir e para eu poder obter sucesso. É assim que a vida se toca, viu? Não é você culpando os outros que você vai se dar bem. Ao contrário, você vai sempre se dar mal. Porque os outros não têm culpa do seu sofrimento. E os outros não têm culpa dos seus problemas. Os outros têm a vida deles. Você tem a sua. Não é culpando aí o outro grupo ou dizendo que eles não merecem estar ali que você vai conseguir se dar bem. Ao contrário, eu acho que o público já criou ranço de você e as músicas ali do Hitmaker já deixaram ali bastante claro que, né, eu acho que talvez quando você cair na batalha, talvez você saia, né? Talvez. Vamos ver, né? Porque isso ainda vai rolar e muito. A gente ainda tem ainda 3 semanas de programa pela frente. 3, né, gente? Tá acabando. Enfim. Só pra, assim, eu vou falar agora, mas sem ser de reality show, tá? Porque rolou o negócio da Deolane ainda agora. A Deolane, eu tô esperando a declaração dela. Até onde eu vi, a Deolane não deu uma declaração, tá bom? A Deolane não falou. Ela não ia dar uma declaração, mas as irmãs dela disseram que iam postar alguma coisa exclusiva lá na Choquei e outras páginas de fofoca. Eu olhei até agora, eu não vi nada, tá bom? Só para deixar isso claro, tá? Amanhã eu vou falar mais profundamente disso aí, mais profundamente dessas outras coisas. A única coisa que eu sei é que as irmãs compraram briga ali com a blogueirinha, que as irmãs ameaçaram processar a blogueirinha, tá? Só porque a blogueirinha fez uma piada aí com a Deolane ter sido presa. Mas isso aí eu também vou te contar amanhã, tá certo? Sobre Estrela da Casa, amanhã tem a Jam Session, que foi transferida de hoje para amanhã, porque amanhã tem jogo de futebol, né, do Brasil, na Globo. Então vai ser bem tarde, então também não tem muita coisa interessante para passar amanhã. E na quarta-feira começa tudo de novo, a 5ª semana, e já vai ter alguma aceleração nesse jogo, porque tem 10 pessoas, 3 semanas para o programa acabar. Alguma coisa Boninho vai fazer para dar uma acelerada ali, para que no dia 1º de outubro só reste ali 3 pessoas. Mas enfim, a gente vai descobrir isso nos próximos dias. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.